bom poder falar com vocês outra vez, agora no culto infantil. Tenho certeza que você vai se alegrar no Senhor, cultuando a Deus com tudo que foi preparado para alegrar o seu coração, glorificando o coração do nosso Deus. Eu quero dizer de novo que estou com muita saudade de todos vocês, mas em breve estaremos juntos, alegrando-nos aqui na nossa igreja. Então vamos orar? Vamos pedir que Deus nos abençoe e que Ele fale ao nosso coração através do estudo da palavra neste culto infantil. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por estarmos juntos online mais uma vez. Quero pedir que o Senhor abençoe cada criança juntamente com a sua família e que este culto seja para a tua glória e também para que a gente cresça no conhecimento da palavra do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um grande beijo para você e para toda a sua família. 5, 4, 3, 2, 1. Meus queridos, tudo bem? Como vocês estão? Neste mês nós vamos abordar nos cultinhos uma série de encontros com Jesus. Os encontros da Bíblia, os encontros que Jesus e seus discípulos tiveram, os momentos que Jesus curou pessoas, que pessoas creram em Jesus. E hoje nós vamos ver sobre uma história, dentre tantas outras muito legais, de uma passagem de Jesus por uma cidade chamada Cafarnaum, onde ele encontrou um homem chamado Cornélio. Ele era um centurião. O que é isso? Centurião era um título de um homem muito importante na época. Naquela época, centurião significava que ele era um soldado oficial, ou seja, uma patente de autoridade do exército de guerra dos soldados romanos, do Império Romano. Era uma pessoa muito importante e ele liderava muitos soldados, cerca de 100 soldados. Por isso, centurião. Ele liderava 100 soldados aproximadamente. E ele teve uma oportunidade de encontrar Jesus. Ele não era judeu, ele não era do povo de Deus, ele era de um outro povo diferente. E mesmo assim, Deus tocou no coração dele. E hoje o nosso tema será: o centurião encontra Jesus. Vamos ver como essa história começa? Essa história está lá no livro de Atos, capítulo 10, e também no livro de Mateus, capítulo 8, e em Lucas, capítulo 7. 3 capítulos de livros diferentes contam a história do encontro de Jesus com o centurião. E nessa história nós podemos ver um detalhe muito importante. Cornélio, ele fez uma oração a Deus. Ele colocou diante de Deus o pedido do seu coração. E Deus, que é bondoso, misericordioso, ouviu a oração de Cornélio e atendeu o pedido de Cornélio. Mandou Simão Pedro ir na casa de Cornélio para falar de Jesus para ele. E ele reuniu toda a sua família, reuniu seus amigos para ouvirem sobre Jesus. E todos naquela casa conheceram verdadeiramente que Jesus Cristo era o Messias. Cornélio, ele acreditava que Jesus era Deus. Ele acreditava no poder de Deus. Então, um de seus criados, uma daquelas pessoas que serviam a Cornélio, adoeceu. Provavelmente ele era uma pessoa muito querida, muito amada pelo centurião. Então, esse servo, ele ficou de cama, paralítico. E Cornélio pediu que Jesus curasse o seu servo que estava doente, porque ele acreditava que Jesus realizava milagres, como realiza até hoje. Apenas basta que o seu coração acredite, creia e tenha fé, como Cornélio teve fé.
em Jesus. Mas olha, ele não quis falar com Jesus pessoalmente, ele não quis encontrar Jesus pessoalmente. Por quê? Porque ele estava envergonhado. Ele não se achava digno da presença de Deus. Ele não achava que ele merecia que Jesus fosse na casa dele. Até porque os judeus não entravam na casa de outras pessoas de outras raças. Mas Jesus desfez esse pensamento da cabeça das pessoas, ensinando que Jesus não faz acepção de pessoas. Todas as pessoas que creem verdadeiramente e têm fé podem chegar perto de Deus. Basta orar crendo que Jesus Cristo é o Salvador. E foi isso que Cornélio fez. Não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Lucas, capítulo 7, versículo 6. Vamos ver o que diz? Então, Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para dizer: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Manda com uma palavra, apenas com uma palavra, e o meu rapaz será curado. O que ele quis dizer? O Senhor é Deus. Se o Senhor disser pelo menos uma palavra, mesmo que distante, mesmo longe, ele será curado. O centurião acreditava verdadeiramente que Jesus era Deus, que Jesus era o Salvador. Ele era um homem que era uma autoridade, e mesmo assim ele disse que não era digno de receber Jesus na sua casa. E por isso ele disse: Senhor, com apenas uma palavra, o Senhor tem poder para curar. Vamos ver o que diz no livro de Atos, capítulo 10, versículo 28, versículo 34 e 35. Olha o que Pedro diz. Vós bem sabeis que é proibido um judeu se ajuntar ou se aproximar de alguém de outra raça, de alguém de um outro povo diferente. Mas Deus me demonstrou, Deus me provou, Deus me convenceu de que nenhum homem era diferente um do outro. Todos eram iguais. E todos podem ter a salvação através de Jesus Cristo. Então, falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo é aceitável diante de Deus. E Jesus disse: afirmo que nem mesmo em Israel achei uma fé tão grande como essa. E voltando para casa, os que foram enviados para falar com Jesus sobre o servo do centurião que precisava ser curado, voltaram para casa e encontraram o servo curado. E Jesus disse no versículo 13: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela hora, naquela mesma hora, ele foi curado. Vamos ver o que diz Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Se você faz uma oração com fé, acreditando que Jesus pode fazer, Jesus fará, segundo a vontade dele. Pois Jesus diz que também não sabemos como orar. Por isso, precisamos também pedir a Deus que nos ensine a orar, nos ensine a pedir coisas certas.
e Deus atenderá ao desejo do nosso coração segundo a vontade dele. Então, o que nós aprendemos hoje? Eu queria deixar para vocês 3 aplicações que nós podemos tirar dessa história, né? 3 exemplos para a nossa vida. O que nós precisamos fazer para crer em Jesus? Primeiro, ore com fé, crendo de todo o seu coração. Segundo, peça perdão a Deus pelos seus pecados e Jesus perdoará os seus pecados se você tiver fé e verdadeiramente se arrepender das coisas erradas. Terceiro, confesse Jesus Cristo como seu Salvador. Declare, diga verdadeiramente que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador. Assim como Cornélio teve fé, reuniu todos os seus amigos e familiares para ouvirem sobre Jesus, nós também precisamos falar de Jesus para a nossa família, para os nossos amigos. E hoje eu quero te fazer uma pergunta. Você deseja ter um encontro especial com Jesus? Se você deseja, nós vamos fazer uma oração. Eu tenho certeza que se a sua oração for feita com fé em Jesus Cristo, Ele atenderá a sua oração e o seu desejo. Jesus entrará no seu coração, salvará a sua vida e perdoará os seus pecados. Vamos orar? Feche os seus olhinhos, pense em Jesus, peça para que Jesus entre no seu coração, more no seu coração. Vamos pedir também para Jesus perdoar os nossos pecados. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado porque hoje aprendemos mais uma vez sobre a sua palavra. Ó Deus, entre no meu coração. Eu recebo o Senhor Jesus Cristo como meu único Salvador e Senhor. Perdoe os meus pecados. Eu creio no Senhor Jesus Cristo. Em nome do teu Filho, amado Jesus. Amém. Amém significa assim seja. Deus diz que nós devemos orar em nome de Jesus, porque Jesus leva as nossas orações até Deus. Jesus Cristo e o Espírito Santo intercede por nós. Nós temos que orar em nome de Jesus Cristo. Amém. Porque nós concordamos com o que estamos falando com Deus e por isso dizemos assim seja, eu concordo. Que Deus te abençoe. Nosso cultinho terminou e que você tenha uma boa semana. Tchau, tchau!